Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía suavemente sobre os telhados estreitos da cidade, criando um murmúrio constante que se misturava aos sons das ruas movimentadas. Em uma calçada escorregadia, um garotinho de apenas 10 anos estava parado perto de um banco. Suas roupas estavam gastas, rasgadas nos cotovelos e joelhos, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que ultrapassava sua aparência frágil. Ele fitava o céu cinzento, como se cada gota de chuva carregasse um segredo que só ele pudesse entender. A poucos passos dali, um carro de luxo freou bruscamente. As portas se abriram e uma mulher de terno elegante saiu cautelosamente. Seus impecáveis cabelos loiros emolduravam um rosto marcado pela dor e pela surpresa. A milionária Clara Whitmore, conhecida por sua fortuna colossal e arrogância lendária, havia ficado paralisada recentemente em um acidente. Cada movimento era um desafio, cada respiração, um lembrete de sua vulnerabilidade. O menino se aproximou carregando uma sacola de lona contendo algumas ervas secas, algumas bandagens improvisadas e uma determinação surpreendente. Ele olhou para ela sem medo ou timidez e disse com uma voz clara e gentil: "Estou tratando de seus restos mortais." Clara caiu na gargalhada, um riso abalado pela descrença e pelo escárnio. Ela observou o menino, com seus dedos elegantes batendo na bengala, e balançou a cabeça. "Para as minhas sobras. Você está falando sério, garoto?" Mas dentro daquele riso havia uma faísca inesperada. Havia algo nos olhos do garoto, uma força, uma certeza, uma gentileza crua que desafiava a lógica. Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Aquele encontro, que ela inicialmente havia descartado como ridículo, estava prestes a virar sua percepção do mundo de cabeça para baixo. Ela mal sabia que esse pobre garotinho, cuja vida era feita de lutas diárias, se tornaria aquele que lhe mostraria que a verdadeira riqueza não é medida em dinheiro ou posses, mas em coragem, generosidade e resiliência. E enquanto a chuva continuava a cair, os dois mundos, o da riqueza extrema e o da pobreza absoluta, começaram a se tocar de maneiras que nenhum dos dois poderia ter previsto. A chuva continuou a cair, mas o menino, chamado ou, não pareceu notar. Seus pés descalços escorregavam no pavimento molhado e seus dedos tremiam levemente enquanto segurava sua bolsa cheia de ervas e trapos. Ele crescerá nas ruas estreitas e empoeiradas da cidade, aprendendo desde cedo que a sobrevivência exige astúcia, coragem e coração. Clara Whitmore, a milionária paralisada desde o acidente, sentou-se lentamente em um banco público com a bengala ao lado. Seus olhos azuis, geralmente frios e distantes, observavam ele com uma curiosidade misturada com desconfiança. Ela conhecera criados, assistentes, médicos e curandeiros, mas nunca ninguém como aquele rapaz. "Então, você diz que pode me ajudar?" ela perguntou, seus lábios se curvando em um sorriso irônico. Ele assentiu seriamente. "Sim, senhora. Não posso prometer que vou fazer você se sentir como antes, mas posso aliviar sua dor e fazer você andar novamente, aos poucos." Clara caiu na gargalhada, balançando a cabeça. Colocou a mão no braço paralisado e fez um gesto dramático. "E como você planeja fazer isso com suas ervas e trapos? Você não tem ideia do que está enfrentando." Mas Eli se aproximou confiante, colocando delicadamente sua bolsa ao lado dela. Pegou algumas folhas secas e as esmagou entre as mãos, liberando um aroma inesperado, mas reconfortante. Seus olhos, escuros e profundos, refletiam uma determinação quase sobrenatural para uma criança. "Os ricos têm tudo, exceto às vezes o que é necessário para uma cura de verdade", murmurou ele. "E eu sei como curar o que resta, mesmo para alguém como você." Clara, apesar de tudo, sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Endireitou-se ligeiramente no banco, intrigada, apesar de tudo, por aquele rapaz que não demonstrava medo nem vergonha, nem respeito forçado por seu dinheiro ou status. Havia uma sinceridade em seus olhos que a impressionava mais do que qualquer terapia ou tratamento que ela já tivesse experimentado. Houve silêncio por um momento, interrompido apenas pelo som constante da chuva e dos carros passando ao longe. Então Eli gentilmente estendeu a mão em sua direção. "Se você quiser andar de novo, precisa confiar em mim. Nada mais." Clara olhou para sua mão pequena e frágil, com os dedos manchados de terra e grama. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu um vislumbre de esperança que dinheiro algum poderia comprar. "Tudo bem, pequena curandeira. Mostre-me o que você pode fazer", ela disse finalmente, com um sorriso de desafio e curiosidade iluminando seu rosto. Eli retribuiu o sorriso, um sorriso cheio de promessa e mistério.
A chuva continuava caindo, mas, pela primeira vez, parecia quase abençoar aquele encontro improvável entre dois mundos que nunca deveriam se cruzar. Na manhã seguinte, o céu ainda estava nublado, mas a chuva havia parado. Clara Whitmore, apesar do ceticismo do dia anterior, esperava por Ellie no mesmo banco do parque. Seus olhos azuis perscrutavam cada movimento do menino, curiosos e desconfiados ao mesmo tempo. Ela se perguntava como uma criança de rua poderia esperar ajudá-la a recuperar um pouco de sua independência. Ele veio correndo, com a bolsa de lona no ombro e os pés descalços escorregando no cascalho molhado. Ajoelhou-se delicadamente diante dela e colocou a bolsa no chão com cuidado. Hoje vamos começar devagar, disse ele calmamente. Não posso fazer milagres da noite para o dia, mas posso fazer você sentir seu braço se mover. Clara observou, intrigada e cética, enquanto Ellie tirava da bolsa pequenos frascos cheios de um líquido âmbar, algumas folhas secas e bandagens cuidadosamente dobradas. Ele colocou as mãos no braço paralisado e murmurou palavras inaudíveis, quase como uma prece. Justo quando ela esperava sentir nada, um formigamento estranho percorreu seu braço. Seus dedos se contraíram levemente, e ela sentiu um pequeno movimento que não sentia há meses. O que? Ela gaguejou atordoada. Ellie simplesmente sorriu. É só o começo. Leva tempo e paciência. Mas seu corpo ainda está ouvindo, senhora. Você só precisa mostrar a ele que quer se curar. Clara, comovida apesar de tudo, percebeu que aquele garotinho, sem qualquer formação médica formal, havia despertado nela algo que nenhum médico conseguirá alcançar. Sua frustração, desespero e cinismo pareceram se dissipar, substituídos por um vislumbre de esperança. Você é incrível para sua idade, ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Eu não sou incrível, respondeu Ellie calmamente. Eu faço o que posso com o que tenho. Qualquer um pode fazer um milagre se dedicar. Nos dias seguintes, Clara continuou a ir ao parque todas as manhãs. Os cuidados simples mas precisos de Ellie começaram a produzir resultados tangíveis. Seu braço paralisado recuperou gradualmente a mobilidade, e ela sentiu uma onda de energia que não sentia desde o acidente. Mas não era apenas seu corpo que estava mudando. Conversas com Ellie despertaram em Clara uma curiosidade e uma humildade que ela havia perdido há muito tempo. Ela descobriu um mundo de resiliência, coragem e bondade pura através dos olhos de um garotinho que, apesar da pobreza, possuía uma riqueza que o dinheiro jamais poderia comprar. Foi naquele dia que ela percebeu que aquele encontro não era mera coincidência. Ele não estava ali apenas para curar seu corpo, mas para transformar sua visão de mundo e mostrar-lhe que um verdadeiro milagre poderia nascer da compaixão mais inesperada. Poucos dias depois, Clara começou a notar que cada movimento de Ellie, cada gesto preciso e seguro, parecia imbuído de uma sabedoria surpreendentemente madura para uma criança da sua idade. Enquanto ele preparava suas ervas e frascos no banco do parque, ela não pôde deixar de lhe fazer a pergunta que a assombrava desde o primeiro encontro. Ellie, como você sabe fazer tudo isso? Quem te ensinou? Ela perguntou, com os olhos fixos nas mãos habilidosas dele. Ellie ergueu a cabeça, seu olhar profundo e sombrio vagando pelo espaço por um instante. Um silêncio pesado se instalou, quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros e pelo farfalhar das folhas. Ninguém me ensinou exatamente, respondeu ele finalmente com a voz suave, mas firme. Aprendi observando, ouvindo, sentindo. Quando minha mãe ficou doente, tive que encontrar maneiras de ajudá-la. Eu era jovem, mas queria salvá-la. Clara sentiu um nó na garganta. Imaginou um garotinho, frágil e sozinho, vagando pelas ruas, munido apenas de sua inteligência, determinação e um conhecimento instintivo de plantas e remédios. E ela, sua mãe? Clara perguntou hesitante. Ellie balançou a cabeça levemente com os olhos baixos. Ela foi embora, há muito tempo, mas me deixou seus livros e ervas. Aprendi a ler nas entrelinhas, a entender o que os adultos não viam. Aprendi a me curar com o que eu tinha. Clara permaneceu em silêncio, tomada por uma mistura de admiração e tristeza. Ela entendeu então que aquele garotinho não era apenas um curador, ele era um sobrevivente, um ser moldado pela dor, mas também por uma força interior inabalável. Ellie, você é incrível, ela finalmente sussurrou com lágrimas nos olhos. E você nunca deveria pensar o contrário. O menino deu um pequeno sorriso, quase envergonhado pelo elogio. Não estou tentando ser incrível. Só estou fazendo o que posso. Naquele dia, Clara compreendeu que o vínculo que se formava entre eles não era apenas de cura física. Cada lição, cada sorriso, cada carinho de Ellie lhe revelava um mundo que ela havia esquecido. Um mundo de resiliência, simplicidade e verdadeira humanidade. E ao saírem do parque naquela noite, Clara sentiu uma nova convicção.
Ela precisava aprender com aquele garotinho, não apenas esperar curar seu corpo. Ela também precisava curar seu coração, sua arrogância e sua visão de vida, guiada pela sabedoria de uma criança que parecia saber exatamente o que ela havia perdido. Com o passar das semanas, o progresso de Clara tornou-se espetacular. Seus movimentos, inicialmente hesitantes e dolorosos, tornaram-se mais fluidos. Ela agora conseguia levantar o braço, segurar objetos com mais força e até mesmo dar alguns passos com a ajuda de Eli. Mas esse sucesso também atraiu olhares curiosos e às vezes zombeteiros. Alguns transeuntes no parque, surpresos ao ver uma mulher rica sendo tratada por uma criança de rua, se permitiram fazer comentários depreciativos. Você quer dizer que essa coisinha pode curar você? Ridículo, ela deveria pagar um médico de verdade. Clara sentiu uma crescente sensação de desconforto, mas logo percebeu que ele não estava se deixando afetar. Ele continuou seu trabalho calmamente, concentrado apenas nela, como se o mundo ao seu redor não existisse. Certa tarde, enquanto praticava um exercício para fortalecer o braço dele, Clara notou uma careta de dor no rosto de Eli. O que está acontecendo? Ela perguntou, preocupada. O menino desviou o olhar, tentando esconder seu desconforto. Não é nada, só um pouco cansado. Mas Clara sabia que ele estava escondendo algo dela. Ela se lembrou das palavras dele no primeiro encontro. Qualquer um pode fazer um milagre se dedicar a isso. Aquele rapaz já havia se dedicado tanto aos outros, e talvez também carregasse um fardo invisível. Nos dias seguintes, as críticas se intensificaram. Transeuntes céticos se aproximaram, e alguns jornalistas locais, intrigados com a cena, começaram a tirar fotos e fazer perguntas. Clara sentiu a pressão aumentar, mas Eli permaneceu firme. Ele a lembrou com um sorriso singelo. Ignore o que dizem. O milagre não precisa de espectadores. Apesar de tudo, um perigo real começava a espreitar. Alguns adultos, com inveja do seu talento e da atenção que recebia, começaram a demonstrar um interesse perturbador por Eli. Clara, agora apegada ao menino, sentiu seus instintos protetores despertarem. Ela sabia que não só precisava continuar sua própria cura, mas também proteger Eli de mãos egoístas e maliciosas. Foi uma lição para Clara. Riqueza e poder não podiam fazer nada contra a vulnerabilidade dos puros de coração. E pela primeira vez ela sentiu verdadeira empatia por aqueles que viviam na pobreza e na solidão. Eli não era apenas um curandeiro, ele era um símbolo de força e coragem que o dinheiro jamais poderia comprar. Quando saíram do parque naquela noite, Clara fez uma promessa silenciosa. Eu protegerei esse garoto, não importa o que aconteça. E Eli, sorrindo sob a luz da rua, parecia entender que um vínculo profundo havia sido formado, um vínculo capaz de suportar a zombaria, as críticas e os perigos do mundo exterior. Depois de algumas semanas, o progresso de Clara tornou-se impossível de ignorar. Seus movimentos ficaram mais suaves, seu sorriso mais confiante, e ela agora conseguia caminhar curtas distâncias sem apoio. Os moradores do bairro começaram a notá-la, intrigados com essa transformação repentina. Certa manhã, enquanto Eli arrumava seus frascos no banco do parque, Clara chegou com energia renovada. Sentou-se com o rosto radiante. Eli, olha, agora eu consigo ficar em pé sozinho. O menino sorriu admirado, mas calmo. Eu te disse. Paciência e força de vontade. Mas momentos depois, um pequeno grupo de transeuntes se reuniu, alguns tirando fotos e outros cochichando entre si. Jornalistas locais, alertados por testemunhas, ouviram falar da mulher rica curada por uma criança de rua, e queriam saber mais. Clara sentiu uma onda de apreensão. Nunca havia sido exposta a esse tipo de atenção sem sua armadura improvisada. Mas Eli, imperturbável, colocou a mão sobre a dela. Ignore-os. O que estamos fazendo é real, não um show. Apesar de tudo, o menino sentiu o olhar invejoso e curioso de alguns adultos. Sabia que sua reputação, seu talento e sua liberdade estavam agora vulneráveis. Rumores começaram a circular, alguns elogiavam sua genialidade, outros falavam de charlatanismo. Mas Eli não se deixaria dissuadir de sua missão. Naquele dia, Clara deu seu primeiro passo ousado. Pediu a Eli que a deixasse caminhar sozinha por uma pequena trilha no parque. O menino hesitou por um momento, ciente de sua fragilidade, mas viu a determinação em seus olhos. Muito bem, senhora. Mas concentre-se em si mesma, não neles. Clara então correu para a frente, desajeitadamente a princípio, depois com mais graça. Os transeuntes começaram a aplaudir, alguns incrédulos, outros admirados. E no meio da multidão, Eli permaneceu discreto, humilde, observando em silêncio o fruto do seu trabalho. Para Clara foi um momento de libertação.
Ela percebeu que sua cura não era apenas física, ela estava recuperando um pouco de sua dignidade, confiança e coragem. Ela percebeu que aquele pobre garotinho, que ela inicialmente considerará uma criança frágil, era na realidade seu maior professor e guia. Mas o mundo exterior começava a mostrar sua verdadeira face. Adultos invejosos e ciumentos, fascinados pelo poder inesperado de Eli, começavam a se aproximar, curiosos para saber como uma criança conseguia realizar o que os melhores médicos jamais haviam conseguido. Clara compreendeu então que não estavam mais sozinhos e que uma nova batalha, mais complexa e perigosa, havia apenas começado. Foi o primeiro momento em que ela sentiu que sua vida, e a de Eli, estava prestes a mudar para sempre, não apenas pela cura, mas também pela exposição pública e pelos desafios imprevistos que viriam com isso. Poucos dias após a demonstração pública de sua cura, Clara sentiu uma tensão incomum ao redor dela e de Eli. O parque que havia se tornado seu santuário não era mais um lugar seguro. Rostos desconhecidos se aproximavam do banco, alguns fazendo perguntas, outros observando Eli com uma intensidade inquietante. Naquela manhã, enquanto Eli preparava suas ervas e bandagens, um homem de cerca de 40 anos se aproximou, com um ar desconfiado e condescendente. Ele usava um terno levemente amarrotado e um distintivo de repórter local. Suponho que você seja o pequeno prodígio de quem todos falam, disse ele com um sorriso forçado. E a senhora deixa uma criança brincar de médico com você? Clara sentiu a raiva aumentar, mas Eli permaneceu calmo, com os olhos fixos no homem. Eu não toco. Eu curó. E você não sabe nada sobre mim ou o que eu faço, ele respondeu com uma autoridade surpreendente para sua idade. O homem zombou, mas recuou um pouco, como se sentisse uma força invisível ao redor do garoto. Clara colocou a mão no ombro de Eli, silenciosamente grata por sua coragem. Mais tarde naquele dia, enquanto praticavam um exercício de reabilitação para fortalecer o braço de Clara, outro perigo apareceu. Uma mulher de meia-idade, elegantemente vestida que parecia conhecer Clara, aproximou-se e começou a dar-lhe um sermão. É Clara, o que você está fazendo com essa criança? Não é seguro. Me deixe em paz, respondeu Clara, mais firme do que nunca. Eli está me ajudando muito. A mulher ergueu as sobrancelhas, chocada com a determinação de Clara. Era a primeira vez que alguém ousava se opor às suas decisões. Mas Eli, concentrado em seu trabalho, parecia ignorar a comoção ao redor. Esse confronto fez Clara perceber uma verdade importante. Ciúme e luxúria estavam por toda parte. Alguns viam Eli como um prodígio, outros como uma ameaça. E quanto mais forte o relacionamento deles se fortalecia, mais perigoso o mundo exterior se tornava. Naquela noite, quando estavam saindo do parque, Clara pegou a mão de Eli. Você tem que ter cuidado. Nem todo mundo quer o melhor para você, Eli. O menino assentiu, compreendendo a magnitude do perigo. Eu sei, mas não vou embora. Não enquanto eu puder te ajudar. Clara sentiu uma mistura de orgulho e preocupação. Ela sabia que o vínculo entre eles era único e precioso, mas que forças externas, ciúme, ceticismo e até malícia os testariam como nunca antes. E enquanto caminhavam sob o poste de luz, um sentimento compartilhado de desafio e proteção mútua tomou conta deles. Nem Eli nem Clara recuariam diante dos obstáculos. A história deles estava apenas começando. Algumas semanas depois, Clara progredia a um ritmo impressionante. Ela conseguia caminhar longas distâncias, levantar o braço sem dor e até se abaixar para pegar objetos. Mas essa força recém-descoberta também atraiu a atenção daqueles que não desejavam o bem de Eli ou Clara. Certa tarde, enquanto praticavam um exercício perto do banco de parque de sempre, ouviram um grito atrás deles. Clara se virou e viu um grupo de homens aparecer, com um ar ameaçador. Entre eles, o homem que se apresentará como jornalista alguns dias antes parecia estar acompanhado de cúmplices determinados. Então ele é, o pequeno prodígio, zombou um dos homens. Vamos ver se você consegue mesmo fazer milagres, garoto. Clara sentiu o medo aumentar. Seus instintos de sobrevivência gritavam para que ela fugisse, mas ela sabia que Eli, apesar da pouca idade, possuía habilidades extraordinárias. O garoto, no entanto, não recuou. Seus olhos brilhavam com uma determinação feroz e sua voz, clara e autoritária, cortava o ar. Deixe-a em paz. Agora. Mas os homens não pararam. Eli pegou um pequeno frasco da bolsa e despejou o conteúdo sobre algumas folhas que havia colocado no chão. Instantaneamente, um aroma forte e surpreendente preencheu o ar, parecendo atordoar ligeiramente os homens. Clara piscou, impressionada com a rapidez e engenhosidade do garoto. Aproveitando o momento, ele agarrou a mão de Clara e a puxou para trás de si, usando seu corpo como escudo. Saia daqui! Gritou ele.
Você não sabe o que está enfrentando. Os homens, confusos e ligeiramente desorientados, hesitaram. Clara sentiu medo misturado à admiração. Viu em Eli uma coragem e uma inteligência que nenhum adulto poderia imaginar. Aos poucos, os agressores fugiram, deixando Clara e Eli ofegantes, mas ilesos. Eli, você tem, começou Clara, sem conseguir terminar a frase. Estava tomada pela emoção e pela gratidão. Eu disse para você confiar em mim, respondeu Eli, com um sorriso modesto no rosto. Estou aqui para você sempre. Este incidente marcou um ponto de virada. Clara entendeu que o vínculo entre eles ia muito além da cura física. Eli não era apenas uma criança curadora. Ele havia se tornado seu protetor, seu guia e seu amigo mais precioso. Ao saírem do parque naquela noite, Clara olhou para o menino silenciosamente comovida. Você é mais que um milagre, Eli. Você é um anjo da guarda. E Eli, sem dizer uma palavra, assentiu, sabendo que sua aventura estava apenas começando e que desafios ainda maiores os aguardavam. O progresso de Clara era agora evidente para todos que a conheciam. Ela caminhava graciosamente, falava com confiança e irradiava uma vitalidade que contrastava com a fragilidade de sua infância. Mas essa nova luz atraiu admiração e inveja. Certa manhã, ao chegarem ao parque, Clara sentiu uma pontada de inquietação. Havia carros estacionados perto da entrada, e vários homens de terno pareciam estar esperando por Eli. Clara entendeu imediatamente que aquelas pessoas não queriam apenas observar. Eli, acho que estamos sendo seguidos, ela sussurrou com a voz tensa. O garoto olhou rapidamente e franziu a testa. Ele conhecia os sinais. A curiosidade inocente se transformará em obsessão, e a inocência de seu pequeno refúgio se fora. Fique perto de mim, senhora. E acima de tudo, não entre em pânico, disse ele calmamente, quase como se o próprio perigo o respeitasse. Os homens se aproximaram, e um deles se dirigiu a Clara com um sorriso falso. Senhora Whitmore, ouvimos falar do pequeno prodígio que está cuidando da senhora. Gostaríamos de saber mais, para o seu próprio bem, é claro. Clara sentiu a raiva aumentar. A arrogância deles, o desprezo por Eli e a disposição de transformar uma criança em curiosidade a revoltavam. Ela se virou para Eli, que já havia compreendido a situação. Não se preocupe comigo. Mas eles não devem chegar perto de você. O menino pegou um pequeno frasco de sua bolsa, pronto para usar suas ervas e conhecimento para detê-los, mas Clara tomou uma decisão ousada. Eli, eu cuido deles. Fique seguro. Eli olhou para ela, surpreso. Clara nunca fora tão determinada e corajosa. Ele entendeu que ela havia mudado e que sua cura não era apenas física, ela havia reencontrado sua força interior. Com uma calma impressionante, Clara se dirigiu aos homens. Você não tem o direito de colocar uma criança em perigo para satisfazer sua curiosidade. Saia do parque imediatamente ou eu tomarei providências. Os homens, surpresos com a determinação dela e o apoio silencioso de Eli ao seu lado, hesitaram. A força de Clara, combinada com a presença calma, porém poderosa de Eli, finalmente os forçou a recuar. Foi um momento de revelação para Clara. Ela entendeu que a cura não se resumia apenas ao seu corpo, mas também à sua alma e à sua confiança. Eli lhe mostrará o caminho, mas agora cabia a ela defender esse vínculo precioso. Quando saíram do parque naquela noite, Clara pegou a mão de Eli e sussurrou. Obrigada, por tudo. Mas de agora em diante, serei eu quem vai te proteger também. O menino sorriu com uma mistura de orgulho e gratidão nos olhos. Juntos, eles entenderam que sua aventura não era mais apenas sobre cura, mas sobre proteger aquele frágil milagre que compartilhavam. A primavera havia chegado e, com ela, um calor suave que tornava o parque mais vivo do que nunca. Clara e Eli continuavam sua rotina diária de cuidados e exercícios, mas agora a presença de outras pessoas se intensificava. Os transeuntes, intrigados com a história do menino curandeiro, vinham observar de longe, cochichando e tirando fotos. Numa manhã de sábado, Clara decidiu mostrar a Eli que estava pronta para dar um passo importante, caminhar sozinha uma distância maior, diante de uma plateia. Eli, hoje eu quero tentar na frente de todo mundo. O menino olhou para ela, surpreso, mas admirado. Ele sabia que era um risco, mas entendia que ela estava pronta para enfrentar o medo e o julgamento. Muito bem. Estarei logo atrás da senhora. Concentre-se em si mesma. Não neles. Clara respirou fundo e começou a andar. Seus passos ainda eram hesitantes no início, mas cada movimento ganhava confiança. A multidão que se formara ao redor delas prendeu a respiração. Alguns estavam céticos, outros espantados. Cada passo que Clara dava parecia desafiar o tempo e as expectativas. Então, ao chegar ao centro do parque, um murmúrio percorreu a multidão.
Clara ergueu os olhos e viu pura admiração nos olhos dos espectadores. Os rostos dos estranhos, tocados pela determinação e coragem da mulher, iluminaram-se com espanto e respeito. Eli, parado em silêncio ao lado dela, sentia imenso orgulho. Ele havia testemunhado a transformação não apenas do seu corpo, mas também da sua mente. Clara não era mais apenas uma mulher paralisada. Ela havia se tornado um símbolo vivo de resiliência e coragem. Depois de alguns minutos, Clara parou no centro do parque sem fôlego, mas com um sorriso radiante. A multidão explodiu em aplausos, alguns até em lágrimas diante do espetáculo inesperado. Clara voltou a olhar para Eli comovida. Nós fizemos isso, juntos. O menino sorriu, humilde mas radiante. Sim, juntos. Este momento público marcou o ápice de sua aventura. O mundo viu o milagre de Eli, mas mais importante, a força recém-descoberta de Clara. Eles provaram que riqueza, poder e fama não determinam o valor de um ser humano. São a determinação, a coragem e a compaixão que criam verdadeiros milagres. Para Clara, aquele dia foi mais do que uma cura física. Ela havia recuperado sua dignidade, sua confiança e a certeza de que alguns laços, como o de Eli, transcendem o medo, o ciúme e os obstáculos do mundo exterior. Mas ela sabia, no fundo, que a jornada deles ainda não havia terminado. Os desafios e provações só fortaleceram o vínculo entre eles, e os capítulos finais da história deles revelariam a profundidade de sua coragem e humanidade. Nas semanas seguintes ao milagre público, Clara e Eli se tornaram figuras notáveis na vizinhança. Mas o vínculo entre eles não era conhecido apenas por quem passava. Jornalistas, vizinhos e até especialistas vinham observar o menino prodígio. No entanto, nenhum obstáculo externo conseguia abalar a confiança mútua. Numa manhã ensolarada, Clara sentou-se no banco com Eli ao seu lado. Ela olhou para o menino com uma emoção que não conseguia expressar completamente. Eli, graças a você, recuperei mais do que apenas minha mobilidade. Recuperei minha dignidade, minha força, minha fé em milagres. O rapaz modesto baixou os olhos. Eu só fiz o que aprendi, o que meu coração sabia fazer. Mas a senhora teve a coragem de confiar em mim. Sem a senhora, nada teria sido possível. Clara sorriu e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se verdadeiramente livre. Livre para caminhar, livre para sorrir, livre para viver a vida ao máximo. Mas, acima de tudo, ela compreendeu que a verdadeira riqueza não residia em suas contas bancárias ou em seus bens, mas nas conexões humanas sinceras e altruístas que havia construído. Naquele dia, uma multidão simpática se reuniu no parque não para julgar, mas para celebrar a coragem e os milagres. Clara se adiantou segurando a mão de Eli. Juntos eles marcharam, um símbolo vivo de resiliência, confiança e esperança. Então, num gesto inesperado, Clara inclinou-se para Eli. Quero que você saiba de uma coisa, você é minha família agora. O menino, surpreso e comovido, sentiu um peso que carregava há muito tempo se dissipar. Pela primeira vez em anos, ele havia encontrado um lar no coração de alguém, um lugar onde era reconhecido, amado e respeitado. Os aplausos da multidão ecoaram, mas em sua privacidade, Clara e Eli trocaram um sorriso cúmplice. Então, o que fazemos agora? Eli perguntou maliciosamente. Agora, respondeu Clara com os olhos brilhando, continuamos caminhando juntos. Não importa os obstáculos, não importa o que o mundo pense. Juntos podemos enfrentar qualquer coisa. E enquanto o sol nascia, iluminando o parque com seus raios dourados, eles caminhavam lado a lado, símbolos vivos de esperança, resiliência e do incrível poder da conexão humana. O menino pobre e o milionário paralítico provaram que o verdadeiro milagre não estava no dinheiro, mas na coragem, na fé e na bondade. O mundo podia assistir, julgar ou invejar. Mas para Clara e Eli, nada era mais precioso do que o que haviam encontrado juntos: confiança, força e a certeza de que cada passo em direção à luz valia cada luta.